começar com dúvidas e questões até agora aí acumuladas, até agora nos colegas. Comentários, dúvidas? Sim. Tipos de intencionalidade. Sim, classificar os tipos de intencionalidade e a percepção dos fenômenos do mundo através dessa intencionalidade, a relação entre eles. E aí, no caso, não ficou muito claro para mim a questão, tipo, se o objeto passa a ser um fenômeno a partir da intencionalidade a qual ele é percebido ou identificado. Então, se ele é um fenômeno comum, pela intencionalidade objetal, ou se ele é classificado como algum outro tipo de intencionalidade e visto como um fenômeno mais complexo. Se isso vai ser alterado pela intencionalidade, ou se o tipo que vai alterar essa complexidade da intencionalidade com a qual é percebido. Bom, eu vou falar a partir da filosofia clínica, que tem diferenças significativas da fenomenologia pós-russa. Mas de maneira bem simples, o princípio... o princípio básico da fenomenologia é que, não sendo capazes, nossa razão, consciência humana, de conhecer a essência das coisas nelas mesmas, isso na crítica da razão pura pelo limite de percepção. Então o que nós percebemos das coisas é um fenômeno, uma aparência, ou seja, traduzindo fenomenologicamente, é uma perspectiva, não é a coisa em si. No entanto, o objeto, vamos pegar este livro por exemplo, ele sempre será simultâneo à minha percepção. Não é ele que faz eu vê-lo, nem os meus olhos que criam a fantasia dele. O objeto aparece e instantaneamente eu percebo. Bom, mas aí alguém pode perguntar, e se alguém está vendo um delírio? Algo que não tem um objeto na frente? Mas se ele elabora um objeto conceitual, do tipo, é um livro, o conceito é uma linha limítrofe que separa o que é do que não é. Então não é tudo que é um livro. Faz um recorte imaginário sobre o que é um livro. Se for um recorte teórico, um recorte pictográfico, enfim, tem um recorte. Aí está aqui, é um livro. Não tendo o livro, mesmo o delírio, ele pressupõe que um dia teve a experiência do livro. De qualquer forma, implica que o olho e o mundo estão simultâneos. A relação de percepção entre o olho e o mundo, que é simultânea, ela pode ser objetiva, quando o olho, em perspectiva, dá conta do objeto, com a cientificidade de que o objeto é reconhecido com suas próprias características. Isso é visto com outros olhares, né, garantindo essa objetividade. Não, de fato, todos verificam que o livro existe. Ou ela pode ser feita por uma confusão, um delírio de percepção. Ou não necessariamente um delírio, mas eu acho que é um livro e não é. De qualquer maneira, existe o eu e o objeto. Até aí tranquilo? Na clínica, tudo que alguém falar, falando agora em filosofia clínica, tudo que alguém ver, perceber, sentir, que vocês julgarem que permaneça como sincero da pessoa e ela está acreditando nisso, isso é real. Não é algo que não existe, existe para ela. E se existe para ela, existe conceitualmente. Mesmo que seja uma mentira. Mesmo que seja uma mentira. Para mentir, eu tenho que ter os objetos da mentira para serem dissertados, para serem comunicados. Então, de alguma maneira, esses objetos já estavam presentes antes. Tanto que se eles colocarem um objeto novo que ninguém nunca viu, ele não vai conseguir falar e pelo menos nós não vamos conseguir entender. Então, é um objeto comum. Bom, é um fato. Agora eu vou rastrear a história desse fato. E se for uma mentira, se for uma fantasia, eu vou descobrir que isso é através de uma perspectiva individual.
Porque cada um chega ao objeto em perspectiva, ninguém chega ao objeto com todos os lados possíveis ao mesmo tempo. Chega, portanto, no tempo e no espaço. Chega com história. E se colocarmos historicidade, circunstâncias, aí tem um enredo para que isso aconteça. É aí que nós vamos ver que, se uma pessoa, diante de uma pluralidade de coisas para serem vistas, dá destaque a uma e não a outras, porque eu vendo esta e as anteriores ou posteriores, então eu sei que ela, privilegiando este objeto, tem um canal perceptivo, chamado intencionalidade, privilegiada. Então, por exemplo, quem tem a ver com o livro, quem tem um vínculo, implicação com o livro, por gosto, por ódio, por qualquer forma de historicidade, sua identidade tem vínculo com o objeto conceitual livro, e isso for marcante, quando uma pessoa entrar numa sala como essa, e tendo muitas coisas para serem vistas, e não só com os olhos físicos, valores, ideias, pensamentos quaisquer, sentimentos, percepções sensoriais, tudo que há para ser percebido, mas ela destaca, dá noção, não importa de que maneira, mas ela destaca o livro, bom, e outras pessoas também dão notícia do livro, então eu sei que o livro existe, é objetivo. Do contrário, o livro existe só na cabeça dela. Seja como for, o livro existe, e ela fala desse livro. Agora eu sei de uma coisa: de tantas outras coisas que existem para ser vistas, porque ela escolheu o livro, isso tem implicação nela. Por isso eu não pergunto para ela: você está vendo o livro sobre a mesa? Porque ela vai responder às minhas perguntas, às minhas implicações. E se ela espontaneamente, eu fui na sua casa, vi sobre a mesa e tinha um livro. Então, obrigatoriamente, antes de eu direcionar o pensamento, por ela surgiu uma implicação. Esta implicação, na filosofia clínica, é feita por tópicos da estrutura de pensamento, que eles acontecem por características que podem ser em separado, embora possam ser misturadas. Seja como for, ao aprender as características com que vemos um objeto qualquer, eu descubro o olhar que se torna predominante ou importante para essa pessoa. Por exemplo, se ela olha o livro e faz um comentário de valor, e vamos colocar, por exemplo, um valor financeiro. Nossa, como tinha livros caros na sua casa. É só uma observação, uma implicação, talvez não seja importante. Mas vamos dizer que este comentário tenha dois elementos fundamentais na historicidade dessa pessoa. Ele é um padrão. Sempre objetos como esse são rastreados e localizados por onde ela anda, seja pela presença ou pela ausência. Tipo, eu fui na casa de fulano e não tinha livro nenhum. O conceito estava lá, por ausência. Ou por intensidade. Não é comum ela encontrar livros por aí, mas ela sempre fala de um fato, um único talvez, marcante fato de livro na história da vida dela, que até hoje repercute aquela experiência. E tudo ela compara, por bem ou por mal, a partir daquilo. Padrão e intensidade da experiência são duas características que nós vamos observar para reconhecer aquilo que chamaremos de tendência do olhar. A pessoa tende a ver deste modo. Então, eu já sei que o objeto, que na historicidade, um dos objetos que nós chamamos de, nas categorias, dos exames categoriais de relação, um dos objetos com que ela se relaciona no mundo e constitui a sua história, a sua identidade, é livro. E não necessariamente tem que ser uma relação positiva, né? Isso aí não necessariamente. Quaisquer formas. Ainda estou num âmbito bem geral. E depois eu descobri outra característica. Isto aqui, que nós vamos estudar ainda tópico 18, chamado axiologia. Quer dizer, a pessoa se relaciona com um livro por valorização. Em termos de, há várias formas de axiologia, nós vamos estudar, que é a teoria de valores, e faz isso por, vamos colocar por hierarquia.
este livro é mais caro do que o outro. Nossa, sempre comparando para mais ou para menos numa escala de aceição ou de... Pode ser por vários multimídia. Enfim, mas se ela escolhe a ideia de valor, então eu sei que o olhar dela é axiológico. Vamos imaginar que de repente ela compara o bolo e diz, nossa, esse bolo é menor do que aquele. E ela a comparar as coisas com uma característica comum do seu olhar, ou comum ou marcante. Por resultado, da maneira como ela disserta sobre o mundo na sua história, eu já começo a perceber que o olhar dela, agora não mais o objeto visto, não mais a história, a estrutura de pensamento, não é mais o fato da história, é o olhar de tendência. Eu já entendi que esta pessoa tende a ver valorizando coisas, tende a ver pelo olhar fenomenológico, ela sempre implica em valorizar. Entende? Se eu sei que é por esse viés que ela constitui como uma tendência de ser a sua identidade, e eu quero ir ao mundo dessa pessoa e ajudá-la a pensar melhor, como eu tenho que fazer? A partir desse viés. Quando eu for falar com ela, eu vou ter que falar por meio de comparações valorativas. Mas você sabe que isso é melhor do que aquilo por causa disso. É assim que eu escuto uma pessoa com linguagens verbais e não verbais e procuro reproduzir o modo dela, indo ao mundo dela e falando com ela nos termos dela. Na filosofia clínica existem diferentes vieses de implicação, que são esses 30 tópicos perceptivos da consciência humana. Esses 30 tópicos representam sinteticamente, na organização do pensamento de Lúcio Pachter, na criação da filosofia clínica, representam todas as percepções já catalogadas fenomenologicamente na antropologia da condição humana. Esse tipo de delineamento, de especificação, não foi feito ainda por nenhuma outra corrente filosófica ou psicológica. Cada uma delas escolheu umas em particular, dizendo, isto aqui é o grande fenômeno humano. Então, para alguns o homem é sensorial, para outras correntes filosóficas ou psicológicas o homem é mais emotivo, para outros o homem é mais um ser político. Cada qual desenvolveu uma grande e maravilhosa teoria a respeito de uma dessas percepções. Lúcio Pachter retirou a crença absolutista de que quaisquer uma delas é toda a verdade e colocou como uma possibilidade do olhar. Se eu então conhecer todas essas possibilidades, grosso modo, possibilidades do ver, do ver fenomenologicamente, das implicações, e ver como cada pessoa faz a sua historicidade, compõe a sua estrutura de pensamento, aí eu tenho como mapear o olhar dela. Bom, aí eu percorri a sua história procurando a historicidade. História são os fatos biográficos, podem ter mentiras, contradições, fantasias, tanto faz. Mas se é fala, ou seja, se é afirmação ou negação de algo, se é sempre uma ideia afirmada, é historicidade, é perspectiva. Então não importa se ela tanto mente exatamente, ou se ela está em delírio, desde que eu reconheça nisso um padrão, ou uma intensidade marcante. Feito isso, aí eu posso não precisar mais da biografia dela. Que já é possível mapear a intencionalidade dela através da construção que ela faz para fazer sentido. Aí daqui para o futuro, eu que já conheço a sua estrutura de pensamento, diria, bom, eu sei por onde o Altair tende a seguir, sei que quando a tendência foi traída, na própria historicidade, eu constatei que ele teve problemas que ele próprio reproduziu, criou como sintomas de uma sensação subjetiva de falência, de socorro, de desespero, de alienação em um sufocamento da vida.
E aí você procurou sair e perceber na sua historicidade que quando essa tendência foi respeitada, ela alcançou uma tal potência de realidade em que você se identificou mais facilmente com as coisas que alimentavam o seu modo de ser e que agora, você querendo fazer uma faculdade e não sabe o que fazer, eu posso ver a perspectiva predominante e dizer, olha, isso aqui tem tudo a ver com você, isso aqui não tem a ver com você. E comunicar isso com você a um modo específico que tem que ser cada qual individualmente investigado. Esclareceu um pouquinho? Bastante. Professor, Sim, partindo do pressuposto que o partilhante tem atitude de pensamento inconstante, se deve causar alguma confusão fenomenológica. Como identificar essa situação e como lidar? Nem todo mundo vai ser didático em clínica, né? Eu vou contar a minha história bonitinho, certinho, concatenado, em um tom de voz moderado. Às vezes isso acontece, mas às vezes não. Primeiro, para entender melhor isso, nós vamos ter que estudar um dos tópicos, uma das expressões da consciência humana chamada semiose, que são os meios de linguagem com os quais nós comunicamos no mundo. Como nós, hoje, somos mal educados numa cultura excessivamente racionalista, nós privilegiamos a fala. E da fala, os sons, os fonemas, que parecem ser racionais. Essas que nós, como eu aqui, né, evidenciamos num discurso lógico. Só que todo o restante está sendo informação. A maneira como a pessoa se senta, até o silêncio quando ela recusa a falar de repente, a preocupação vista pela musculatura da face, um elemento intuitivo não menos real e perceptivo como a intuição, o choro, o suor, o perfume, o uso das roupas, e não só na historicidade pessoal. Nos exames categoriais, os lugares em que a pessoa frequenta, os ambientes, todos os elementos que são colhidos vão tirar muito dessa sensação ou receio de a pessoa não falar muito ou não falar claramente. Então eu tenho que aprender essas outras linguagens. Isso a gente vai ver em cada um dos tópicos. Isso já alivia muito. Mas vamos lá, eu vou lhe dar um exemplo de uma partilhante que eu atendi por vários anos e por mais de 2 anos eu não consegui, nem em um único só dia, ter a historicidade, a biografia dela. Eu falei, me conta a sua história, deixa eu acompanhar das suas lembranças até hoje, as coisas que aconteceram sobre a perspectiva dos seus olhos, para eu te entender e assim eu poder te ajudar. E ela disse, tá, mas não conseguia ser linear. Sempre era algo urgente substituindo outro algo urgente de fatos esporádicos. E sem ligação, sem conexões aparentemente com o passado. Isso exigiu uma experiência clínica e uma demora, mas foi possível, porque se a pessoa fazer recortes o tempo todo sem ligações, veremos que esses recortes também são falas. E eles virão também com características de implicações predominantes. Entende? Então, mesmo que eu fale assim, olha, eu vou ler o jornal para vocês, não tem nada a ver com a minha biografia. A escolha das informações já demonstra as implicações que estão dentro de mim. Eu vou falar sobre a vida do Le Verrier. Há tanta coisa para eu falar sobre a vida dele, mas se eu escolhi o boné, na medida em que isso eu vou percebendo que não é só isso, sempre em outros fatos recorrentes, o chapéu é predominante como objeto e como vínculo de percepção, eu já entendi que esse é um olhar que ela tem na estrutura de pensamento dela. Então eu peguei a estrutura de pensamento dela com tranquilidade, com segurança para a clínica depois de algum tempo.
sem precisar percorrer a biografia dela. Entende? Desde que eu fique atento a todos esses 30 tópicos. Difícil, né? Não é. Na verdade, todos nós fazemos isso intuitivamente. Senão, por exemplo, você não reconheceria as mesmas pessoas que conhece. Não reconheceria. Você reconhece nela porque sabe que ela é, de certa maneira, com pequenas variantes, a mesma pessoa que era antes. Então você já tem características dela que foram marcantes. Nós vamos fazer isso com um olhar mais aguçado apenas. Sim, como clínica é difícil. Existe um treino. Mas isso a gente vai treinar juntos. Entendeu? É possível. É possível. Um terceiro elemento para ajudar. Eu falei os outros dois. O primeiro é ficar atento às implicações, né, na historicidade. Ficar atento nas implicações quando a historicidade não tem biografia. Uma terceira forma pode ser, por exemplo, quando essa historicidade, que é diferente de história, eu já disse, ela é feita por campos divididos da sua estrutura mental. Por exemplo, olha, eu vou falar agora da minha vida profissional. Aí conta toda a vida profissional. Agora eu vou falar da minha vida afetiva. Na verdade, coisas em paralelo estão acontecendo que de repente fazem diferença. Do profissional sobre o afetivo, ou o inverso. Eu não sei por enquanto, porque ela está me contando só o profissional, só o afetivo, agora só o lado pessoal. Sei lá qual a diferença ela faz. Então o que eu vou precisar? Reunir todas essas informações e eu depois costurar numa análise o que elas têm em comum e como elas implicam entre si. Talvez demore um pouco mais, mas é também uma possibilidade que não é tão complicado também. Outras variantes. A pessoa pode me contar mentiras, ela pode me contar delírios, mas ainda assim, sem nenhum elemento biográfico. Mas ainda assim isso será perspectiva, porque, como está dito aqui, trecho que eu escolhi para ser a última capa do livro A Escuta e o Silêncio, resumo tudo numa única pergunta. De toda a sua alma quer verdadeiramente servir ao próximo, ouvindo-lhe as mais fundas necessidades da vida? Isso aqui é um texto para terapeutas, né? Como lhe haveria eu de explicar essa verdade que ouvi-la não basta se estiver distraído? É que não nos entendemos diretamente com a individualidade das pessoas, mas com os laços que nos unem. Explicando. Eu não vou a você senão pelo meu próprio olhar. Eu não vou perceber os vínculos de percepção que você tem se eu próprio não estiver. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Eu não vou perceber as suas emoções se eu não for emotivo. Se eu não tiver uma percepção de emoções, entende? Então, uma das formas de eu captar com maior profundidade, um maior detalhamento, uma maior riqueza de conteúdos da percepção do outro é melhorando a minha riqueza de percepções. Assim, se eu, por exemplo, no nível da sensoriedade, ficar muito atento, desenvolver ou já ter desenvolvido em mim uma grande capacidade de sensibilização do movimento corporal, respiração, temperatura de pele, micromusculaturas do rosto, variando expressões. Digamos que um bom ator tenha que ter e se desenvolver nessa característica, né? Quando surge uma determinada emoção e que corporalmente é manifestada, no início dela, eu que já sou macaco velho, eu já entendi isso. Se eu aumento a minha competência da escuta, com menos da fala do outro, eu percebo as suas predominâncias e implicações. Entende? Agora aí está um baita de um desafio, né?
Por isso que o filósofo clínico tem que melhorar a sua clínica, não só escutando o outro, mas melhorando a sua sensibilidade nas experiências de percepção do mundo. E como é feito isso? Basicamente, eu não me traindo. E o que é muito gostoso, porque quanto mais eu me dedicar ao meu modo de ser, melhor eu vou me sentir. Então, por exemplo, se eu sou músico, eu vou me dedicar a uma variedade de músicas, de estilos, de volumes, de tonalidades, e o outro fala assim, eu gosto muito de música. Eu falo, tá na minha praia. Vamos ver agora, a partir da fala dele, da riqueza dele, e se eu for um músico extraordinariamente, digamos, mais competente em termos de sensibilidade, profundidade, um ser mais competente subjetivamente, eu vou perceber melhor o outro. Quando aparece uma pessoa e não tem nada a ver, nada a ver com... Muito bem. Se a pessoa lá for muito distante da minha capacidade de percepção original, e a minha riqueza da minha estrutura de pensamento, provavelmente esta clínica não acontecerá com o tempo. Porque quem me procura tem que ter a ver comigo e eu com ele. Do contrário, o que vai acontecer? Olha, tal fulano é mais competente para ajudá-lo do que eu. Como acontece muitas vezes, de chegar a pessoas e falar, você trabalha com crianças? Eu falo, olha, como eu gostaria de ser tão sensível para perceber as miudezas da genialidade de uma criança. Eu gosto mais de gente noiada, gente doida, gente complicada, bem maluca, porque eu me identifico. Eu também. Só não funciona em casa. Aí eu encaminho para uma pessoa que tem uma grande capacidade de criançar e sabe a diferença entre um choro de fome, choro de sono, choro de manha, choro de arte. Meu Deus, que escuta é essa? Para mim é tudo choro, entende? Então, se eu sou mais sensorial, às vezes a situação exige tanta delicadeza de percepções e implicações no campo da sensoriedade, que eu faço algo e encaminho para um trabalho paralelo com uma colega terapeuta que trabalha com submodos corporais. É muito mais corporal. Mas também não se preocupem muito. Chega um gente no nosso consultório que você coça a cabeça, assim, à toa, e a pessoa fala, nossa, você curou a minha vida, nunca vi ninguém mais feliz. Poxa, você é demais. Pronto, vai feliz da vida. E outras que você vai dar o sangue, vai fazer tudo, nem dorme direito, só dedicado à pessoa, e ela não vai gostar. É natural isso. Fazendo um bom trabalho, tem afinidades e tem caminhos que não se afinizam. Não podemos atrair isso, querer atender todo mundo como se nós fôssemos onipotentes. Não dá, não é para todo mundo. Também temos que respeitar aqueles que têm a ver com o nosso estilo. Tem uma empatia entre o partilhante e o filósofo clínico? Nós temos 4, Lúcio Pachter classificou pelo menos 4 formas de empatia ou de relações empáticas com variantes para oposições ou mais afinidades. Nós podemos falar em uma relação positivamente confortável e desejada por ambos. Por exemplo, você é racional, eu também sou muito racional, a gente se encontra e se entende, mesmo que para discordar, mas no mesmo meio fenomenológico de conversação, mesmo viés, mesmo tópico de percepção marcante. Então foi positivo. Ela pode ser ao invés negativa, em que é uma rixa, o contrário da empatia, uma antipatia, um confronto, um embate. E olha que só nesses dois há que dizer, não há aqui uma relação de que a empatia é melhor que a antipatia. Porque tem abordagem na psicologia que argumentam que a terapia só consegue acontecer se houver empatia. Pois é, nós não teremos isso.
E algumas abordagens dizem que o terapeuta não deve se envolver com o universo do outro, só ali no espaço clínico, né? Já outras abordagens não. O terapeuta pode ser amigo do paciente, enfim. Como nós não vamos pressupor nenhuma teoria sobre a prática clínica, toda a teoria é uma praxis, é dialética aqui nesse sentido. Então, cada pessoa e cada filósofo clínico há de reconfigurar isso segundo as suas competências. Com algumas pessoas poderão manter vínculos de amizade, com outras não, né? Isso a depender dos limites do outro ou de si mesmo. Há pessoas que fazem uma boa caminhada terapêutica de autoconhecimento e superação dos seus limites porque a relação é de antipatia. Porque a relação é de embate, porque ela é de conflito. Agora você vai ver, eu vou provar para você que eu não sou assim como você imagina, e vai brigar, sabe? E é graças a esse conflito, a esse embate, eu não quero palavras doces, não, fala logo, porque senão você vai ouvir. E é graças a isso que a terapia acontece. Não é uma relação positiva, mas é produtiva clinicamente. Eu não quero esse tipo de partilha clínica. Mas conheço vários colegas terapeutas que querem e preferem esse tipo de envolvimento, que é uma interseção negativa. Bom, nós temos também uma interseção indeterminada. Ou seja, você não tem como qualificar se ela é positiva ou negativa. É tão diferente e tão pouco reconhecível nas suas manifestações, que você mesmo, imagine uma comida, você põe na boca e fala, nossa, não sei dizer se é bom ou se é ruim. Não tem como. Não está bem definido dos padrões conhecidos. E isso acontece. E existe um outro tipo de interseção, chamada interseção confusa. Ela não é indeterminada, porque ela é localizada, só que ela é flutuante, né? Nós temos características que são ora positivas, ora negativas. Pausa e eu vou inverter, eu disse o inverso aqui. Indeterminadas são aquelas que ora são positivas, ora são interseções negativas. Confusas, como o termo realmente diz, são aquelas que eu não tenho como reconhecê-las em nenhum parâmetro antes identificado. Então, resumindo, tem de tudo. Às vezes a pessoa quer a minha amizade e eu não posso me aproximar porque eu sei que vou perder a objetividade necessária ao diálogo. Tem pessoas, eu vou lhes dar um exemplo. Eu já atendi esposas e maridos de amigos. Agora, imagina que de repente você ouve de um amigo seu que é casado com uma amiga sua e que fala de uma traição. E que você é amigo de ambos. Você tem a objetividade de cuidar desta informação, de entender toda essa historicidade sem prejugá-la, garantindo essa amizade? Às vezes sim, às vezes não. Mas o fato é que se você não consegue fazer isso, então não atenda. É a rotina do padre. Essa é a minha vida. Você convive com todo mundo, sabe os segredos da maioria das pessoas em confissão, entende? E tem que ter um êxodo, né? Uma saída de si. Você vai almoçar na casa da galera lá, faz todo mundo na mesa assim, caramba, velho. Mas olha, esse nosso desconforto, ele só é desconfortável não pela história da outra pessoa, que ela tem o desconforto dela, é pela nossa dificuldade em ir ao mundo da outra pessoa. É porque eu me coloco no lugar dela e eu me sentiria com dificuldades. Mas as dificuldades do outro são diferentes, então é um treino clínico e é um respeito à singularidade. Mais alguma questão para a gente poder seguir adiante? Eu uma querido. curiosidade, Desculpa. Não, pode terminar aqui e a gente segue adiante. Não, eu só queria comparar um fato que ocorreu no dia a dia do trabalho, que provavelmente deve acontecer também na clínica, não sei, mas é uma pergunta, né?
tinha uma colega de trabalho, assim, que no primeiro momento você rejeita. Aí passamos um mês trabalhando junto e me tratou tão bem. E depois nos separamos as sessões, mas e ela hoje é aposentada. E passando, eu conheci a vida dela. Né? É como se eu estivesse fazendo um trabalho clínico. E ela começou a contar toda a vida dela. Muitos problemas que eu não sei como é que uma pessoa, um ser humano, conseguia, né, suportar tudo aquilo. Né? Vou dar 2 exemplos só cruéis. Na época, a filha tinha morrido. Lembrando que nós estamos gravando, então não deu nenhuma informação de localização da pessoa. A filha tinha morrido com AIDS, o filho estava na papuda. E assim, eu fico aquilo, caramba, não pode. Mas aí, eu só quero resumir, né? Todos os dias, né, o princípio foi eu não achar que ela antipatia dela. Sim. E depois me tratou de uma forma que eu fiquei muito encantado. E aí todos os dias eu tive que passar na sessão que ela trabalhava, dar um abraço nela, entendeu? Aí ela dizia, poxa vida, esse abraço é o que todo dia me dá uma força. Mas todo dia que essa força que eu dava para ela, também recebia uma força tão grande que eu olhasse, poxa vida, eu nunca seria capaz de suportar o que ela suporta, né? Assim, aí, essa troca na clínica dela ver, né? Assim, claro. O filósofo clínico, o partido está lá, e você é que também está se fortalecendo com aquela partilha. Como diz o Lúcio Pacta no caderno A, há momentos até que não saberemos quem é o filósofo clínico, quem é o terapeuta ou não, tamanho a retribuição e o ganho que teremos. A diferença técnica é que nós teremos que ter conhecimento formal do que se passa. Mas não quer dizer que tenhamos mais sabedoria ou habilidade do que o outro, que às vezes é ele que nos mostra riquezas de outros olhares que, sem os quais nós ficaríamos cegos. Olha, a sua fala, por exemplo, tem que ser investigada. Um recorte pode só me dar confusão, enganos. Mas na medida em que você disse, como ela me tratava bem, isso me encantou, então o comportamento mudou. Então pode ser um viés, seu viés, disso fazer mudança. Algumas pessoas, mesmo tratando bem, continuam não gostando. Falam, mas esse abraço é não sei o que, isso é falso. Outra coisa você disse, depois que eu conheci o sofrimento que ela passou, mudou. Isso que nós chamamos ali de tópico 20, epistemologia. Para algumas pessoas, a mudança de como me aproximar ou me afastar vem através do conhecimento. Se eu não conhecer, eu não mudo antes. Mas se eu souber o que está acontecendo, tudo pode mudar. Então, na medida em que você conhece a sua estrutura de pensamento, é que você pode fazer clínica. Razão pela qual a formação em filosofia clínica avançada exige um pré-estágio, ou o estágio clínico, que é você fazer a terapia com um filósofo clínico, entendendo toda a sua estrutura de pensamento de forma didática. Que é assim, você vai me contando a sua história, depois eu vou lhe mostrando. Olha, lembra aquela percepção? Isso aqui é o tópico tal, ele começando com o tópico tal. Eu vou lhe dar toda a estrutura lógica para dizer como eu posso mapear isso aqui. Aí você, se conhecendo nos seus limites, fica muito mais fácil se respeitar diante de quando você perderia esses limites e como pode melhorar. Assim você estabelece a sua clínica. Né? Por exemplo, você está, um último exemplo, passaram ali, o Tato Cadu. Quando eu era jovem, eu tinha fôlego para poder sair dançar a noite inteira e no dia seguinte tomar um café e trabalhar. Eu ia dançar e dançava muito, eu gosto muito de dançar. E não é talvez a representação mais poética do que aconteceu comigo, mas eu dançava e danço como uma galinha destroncada. De um jeito meu. O importante é ser feliz. Você está indo alto, porque é assim. Beleza. Aí, algumas pessoas me vendo dançando, inclusive eu não espero a boate, eu esperava a boate ficar vazia, ou seja, no início, que eu tinha espaço para dançar. Quando ela lotava, eu ia embora, que era justamente quando as pessoas queriam. Evidência. O que eu queria era dançar e não ficaria no ônibus apertado. Enfim,
Aí alguém disse para mim, Wilson, se você dançar desse jeito, que eu souber que você é terapeuta, não vai te procurar no consultório, porque olha aí, pelo amor de Deus, isso não é postura de alguém que tem que se afastar do outro. Ó, isso é tão autêntico em mim que se eu perder isso, eu não vou ao mundo da outra pessoa, eu vou falsear essa relação. Então, vai ter que ser assim. E teve gente que me procurou para fazer terapia justamente porque me viu dançando desse jeito. Falei, se esse cara dança, ele deve ser um bom terapeuta. Eu tenho de tudo, meu amigo. Não se traia que vai dar tudo certo. Cadu, Você Essa falou sempre aí, gravada. Não se traia. que vai dar tudo certo. É uma curiosidade. A filosofia clínica, desde o início, na mente do Lúcio, já nasceu com esses 30 tópicos organizados, ou eram menores e está em aberto? Ah, ótimo. Esses 30 tópicos nasceram da sua prática clínica, no início como psicanalista, reconhecendo as fragilidades do conhecimento que usava para atender o outro, percebendo que a sua teoria estava falseando a interpretação devida do outro. E ele fazia experiências, gravava, voltava, reconhecia o quanto a sua interpretação era não compatível com o outro na medida em que tentava ser fiel ao outro. E essa tentativa fazia ele voltar atrás muitas vezes. Foi se dando conta de que é preciso então procurar outras teorias que atendam aquelas pessoas, as diferentes pessoas, numa experiência longa de muitos anos, principalmente em hospitais, como no início ele o fez. E toda essa trajetória fez com que ele procurasse estudar os grandes filósofos. Por isso que ele foi da medicina para a filosofia, pelo viés da terapia, e foi estudar todas as filosofias que davam definições. Segundo ele, pegava cartolinas enormes, dizia assim, para Marx, a realidade é assim. Ele encontrava pessoas que parece que cabiam bem nisso, mas já encontrava outras que cabiam bem a outros filósofos. E aí ele foi reproduzindo e encontrando isto que na fenomenologia faz sentido, são representações diferentes. E conseguiu sintetizá-las em diferentes modos, com variantes que vão ao infinito. Porque nós temos, por exemplo, emoção e temos corpo. Ora, mas uma emoção com corpo em um contexto na qual, ao pegar o copo e sentir o gelado do copo, na minha história, me emociona, é uma vinculação de vários tópicos perceptivos. Então, a conjugação entre eles forma infinitos. Mas, particularmente, ele desenvolveu, ou ele reconheceu, na verdade, dois tópicos antropologicamente reconhecidos como fundamentais. Esse tópico 19, chamado singularidade existencial. Quando acontece em clínica de a pessoa ter características incomuns a tudo que nós nominamos como fenômeno humano. No entanto, querendo ou não ter uma teoria para explicar, está lá. Inclusive, eu falei há pouco de um colega filósofo clínico padre, perdão, me fugiu o nome dele, mas agora eu posso olhar na internet e digo a você. Ele disse que ele atendeu no consultório certa vez, isso foi no Congresso Nacional de Filosofia Clínica. Um partilhante que, entre outras coisas, dizia que quebrava vidros com a força do pensamento. Ele, bem humorado, disse assim, na hora eu me gelei todo. Eu imaginei até que fosse por um prejuízo de valores. Não, é que ele disse, é porque a parede inteira atrás onde estava era de vidro. E ele fez teste, e o rapaz, com um pensamento, ele quebrou um copo. Difícil. Como é que você classifica isso? Mas o fenômeno está lá. E assim tem pessoas que sentem a dor de estômago do outro sem ter o próprio problema. E outros que conseguem até curar essa dor lá sem colocar as mãos no outro. E outros sabem o que vai acontecer sem fatos, antecipando tudo. O que nós vamos fazer? Tem gente que conversa com as cobras, tem gente que tem rezador que reza lá na fazenda e as cobras saem do mato, sem matá-las, por amor às cobras. Mas coloca num determinado lugar. E ainda, você já viu isso? Se tiver um vizinho filho da puta, você pode mandar pra lá. Então, existem esses Está fenômenos. dentro da onde? Singularidade? Tópico 19, que nós vamos estudar adiante. O que nós vamos fazer? Singularidade existencial. Tudo aqui é singular.
Mas esse é singular até no nível perceptivo, que eu nem sequer posso registrá-lo. Bom, então, tudo que é fenomenicamente, sem uma explicação prévia, mas que é vinda em clínica, eu não vou desperdiçar. Não quer dizer que seja importante, viu? Às vezes a pessoa pode ter uma grande faculdade dessas chamadas paranormais, e não é a única coisa. Vou pegar, por exemplo, um Beethoven da vida. O cara compõe uma música, não é nem um paranormal no sentido hoje de fama, de espírito, nada disso. É uma sensibilidade musical fora do comum. Isso é fora, extraordinário. Ou cálculos matemáticos extraordinários. Bom, o que eu faço? Eu vou registrar na historicidade como isso se dá e usar na terapia do mesmo jeito. Eu vou mergulhar isso só no futuro. O outro elemento são os dados da matemática simbólica, que me permitem abrir da pessoa para fenômenos que acontecem no mundo, tendo ela como testemunha ou agente. Por exemplo, fatos que acontecem na vida da pessoa que parecem que não são por acaso. É como se a vida, outros sinônimos, Deus, ou então uma cidade, quisesse dizer algo e montasse uma conversação com essa pessoa através das circunstâncias, dos enredos, para além da vida pessoal. Então, esses dois tópicos anômalos dão conta de uma abertura para todos os outros inexistentes. E ainda mais, se amanhã nós reconhecemos claramente, classificarmos e estudarmos de uma maneira consensual, dentro da fenomenologia das percepções científicas, e chegar à conclusão de que, bom, isso aqui é uma característica humana até hoje não bem clara, desenvolvida, então nós vamos acrescentar. Está sempre aberta essa estrutura de pensamento. Will, duas perguntas. Uma era do estudo dessas interseções, desses 4 tipos, onde que ela ficaria ali? Seria na própria matemática simbólica? Não, elas pertencem a qualidades da relação entre o filósofo clínico e o outro. Mas assim, por exemplo, se eu quiser ler mais sobre essa parte, eu vou encontrar onde, assim, em qual tópico da aula do Lúcio, alguma coisa assim? Qual é o nome desse estudo? Eu posso que se dá? depois lhe passar assim, este livro que eu mandei para o seu e-mail, né, como uma leitura que básica. Fala dessa interseção. Assim. Mas ela nós não temos muito mais o que dizer sobre isso. Digo assim, é apenas uma nomenclatura para um fenômeno reconhecido. Entre nós, a interseção é positiva. Subjetivamente, ela é confortável e estimulante a nós dois. Né? Negativa é aquela que subjetivamente é considerada desconfortável. Vamos pegar aqui, se duas pessoas gostam de dar socos umas nas outras, gostam no sentido de quererem isso e fazerem isso como um laço até às vezes de amizade, existe isso entre lutadores, isso não é negativo. Para mim seria negativo. Então, como subjetivamente isso é qualificado. Essas classificações servem apenas para que nós possamos, através dessas nomenclaturas, registrar formas de acesso ao outro. Naquele caderno lá da matemática simbólica, eu acho que ele falou um pouco disso, assim, falando até, tem 2 EPs que 1 mais 1 dá 3, outras dá menos 3. Perfeito. Aquilo ali seria o ponto do estudo, ou ele estuda aquilo também separado da matemática simbólica? Não, aquilo é matemática simbólica no sentido de que às vezes essa interseção, ela não é de mim para com você, é de mim para uma cidade, é de mim para uma estrutura que eu não posso nem nominá-la. Por exemplo, algo, eu estou tendo uma relação positiva com algo, nem posso dizer o que é, não é você, não é essa mesa, não é nada fenomenologicamente pontual, é uma estrutura. E posso ter uma relação negativa, você chega em um ambiente e diz, isso aqui está me arrepiando tudo, eu tenho que ir embora, isso aqui não está bom, é negativo, mas não é para com fenomenologicamente para com uma pessoa. Então ela nem sempre isso será numa relação individual ou matematicamente clara. Mas aí, se me permite, é uma questão que, para melhor esclarecimento, tem que aprofundar em outros aspectos da matemática simbólica. Só mais a segunda dúvida, rapidinho, essa parte que tu falasse assim da singularidade existencial, aí falasse sobre alguns fenômenos desses que não se explica e tal, mas o fenômeno em si, ele do ponto de vista do fenômeno, tipo assim, ele foi observado, alguma coisa, porque eu tenho um relativo interesse disso, assim, só que
até agora, e eu meio coloco meio como se fosse uma forma de ser agnóstico quanto a isso, alguma coisa assim. Tipo, ó, não sei se tem ou não, eu sei que até agora é um negócio que não conseguiu ser visto de uma forma que você dissesse, ó, existe, a gente não sabe, nem nesse ponto, porque tu fala assim, a gente não sabe explicar, mas ele existe, o fenômeno existir, o cara quebra copo com pensamento. Eu não estou nem questionando aqui a explicação ou o negócio, estou dizendo, o fenômeno em si, ele já foi observado mesmo dentro da filosofia clínica, documentado, assim, objetivamente e tal. Dificuldade em qualquer lugar, ainda mais no Brasil, isso é muito comum. A questão aqui é assim, o que quer dizer fenomenologia como método filosófico? Quer dizer, nós temos que respeitar o fenômeno. Respeitar, é olhar para. E se ele está se manifestando, isso quer dizer algo. Não sei se isso é relevante ou não. Eu não vou fazer na filosofia clínica uma teoria da realidade para dar uma explicação causal sobre essas questões. Mas eu vou apenas transformar isso em questão terapêutica. O quanto este conhecimento me ajuda ou não a ajudar esta pessoa a se potencializar para a vida. Mas eu digo assim, tem dois fenômenos que até eu não sei se eu estou interpretando de forma correta, mas, por exemplo, quando tu fala assim, olha, na filosofia clínica não existe verdade, mentira, certo? A pessoa falou, aquilo existe. Existe a verdade fenomenológica. Exato. Aí quando eu escuto isso, o que é que eu estou, assim, a minha interpretação, não sei se está sendo correta, é de tipo assim, o cara está falando eventualmente uma mentira em face de outras coisas, só que a própria mentira existe, e isso é um dado concreto, que o próprio pensamento dele existe. Então, assim, o fenômeno em si é o próprio pensamento dele, a própria forma dele abordar. Então, assim, quanto à existência desse fenômeno de tem gente que acha que quebra vidro, ou tem gente que faz tal coisa, ou tem gente que acha tal coisa, isso aí, assim, eu realmente vejo que esse fenômeno existe, e só pelo cara estar falando já existiu. Já existiu automaticamente. Agora, e esse fenômeno por si só não seria uma singularidade, porque ele pode ser encaixado nos outros tópicos ali. Tem vários deles que chegaria à explicação desse fenômeno. O que seria realmente o fenômeno que eu pergunto se existe ou não é o fato dele quebrar o vidro pensando mesmo, porque eu sou muito curioso de observar alguma coisa dessa magnitude e que chacoalhe grande parte do nosso conhecimento. E até hoje eu não observei nada assim, sabe? Eu vou aproveitar a sua curiosidade e acumulá-la de maneira bem maldosa até o dia desta aula em que a gente vai aprofundar sobre isso. Beleza. Porque hoje nós queremos só uma introdução. Mas enfim, o fato é que se surgir, ele é nós teremos respeito a isso na clínica. Sem querer a sua observação. Simples. Simples. Você falou e captei, epistemologia, não é a historicidade? É um dos fenômenos humanos, qual seja, isso também a gente vai estudar mais adiante, que é o modo como cada pessoa conhece a realidade. O modo de conhecimento. Muito bem, queridos, seja bem-vindo, Sandro. Vamos começar a aula de hoje? Até agora foi só amostra grátis. Intervalo para a gente ir no banheiro, beber uma água, tomar um café.